Westminster. Olha, Raquel, o novo governo da Grécia mal começou e essas primeiras medidas anunciadas já deixam o mercado financeiro de cabelo em pé. Ontem, o primeiro-ministro Alexis Tsipras decidiu suspender todos os planos de privatização no país. Passar uma série de empresas públicas para a iniciativa privada era uma das demandas da União Europeia no pacote de socorro financeiro. É claro que o mercado não reagiu bem a essa iniciativa, com a Bolsa de Atenas caindo 9% no pregão desta quarta-feira. Só que, ao contrário do que muitos analistas esperavam, a vitória da extrema-esquerda na Grécia e seus planos anti-austeridade tem recebido apoio inesperado. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, telefonou ontem para Alexis Tsipras e parabenizou a vitória do partido dele nas eleições. O chefe da Casa Branca foi bastante caloroso em seus comentários. A conversa entre os dois líderes está sendo muito celebrada pelos novos governantes gregos. O Syriza, partido que venceu as eleições, disse que, ao contrário da Europa, os Estados Unidos sempre tiveram uma abordagem mais pragmática em relação à Grécia. Mas a gente precisa lembrar que há uma diferença muito grande, entre Europa e Estados Unidos, porque a União Europeia tem bilhões e bilhões de euros investidos na dívida grega. Então, quando o dinheiro está no jogo, a gente sempre acaba sendo mais pragmático mesmo, Agora, até mesmo aqui no Reino Unido, já se fala que chegou a hora de rever o plano de austeridade imposto por FMI e Banco Central Europeu. O chefe do Banco da Inglaterra, Mark Carney, foi bastante contundente ao dizer que a zona do euro precisa afrouxar o cinto. Segundo ele, se as metas de austeridade forem mantidas, o grupo dos países que adotaram a moeda única corre o risco de sofrer uma segunda década perdida. Hoje, a zona do euro tem taxa de desemprego de 11,5%, mais que o dobro das taxas aqui do Reino Unido ou até mesmo aí do Brasil. Muita controvérsia, muitas opiniões divergentes em relação a estas primeiras medidas que estão sendo tomadas lá na Grécia, Raquel. Obrigada, Ulisses Neto. Você volta na programação da Jovem Pan com mais informações da Europa. Agora, Denise Campos de Toledo. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Obrigada, Ulisses. Bom, Raquel, essas medidas deixam o mercado mesmo preocupado, porque se for uma mudança negociada por parte da Grécia, ela evita problemas maiores para o mercado. Não se imagina uma ruptura de fato no calote da dívida, por exemplo. Primeiro, o governo está tentando aí uma renegociação, alongamento de prazo, principalmente é o que eles estão falando da dívida da Grécia. Agora, o problema é que a Grécia está indo muito além disso. Ela está adotando um programa que era muito semelhante ao do PT, antes da posse do presidente Lula. Era aquela ideia de ser contra a privatização, já foram suspensos todos os planos de privatização, de participação da iniciativa privada. Aumentou o salário mínimo. Exatamente, eles querem aumentar a presença do Estado no governo. Exatamente, crescer o funcionalismo, voltando atrás tudo o que foi feito. E tinha aquela ideia também de dar calote no FMI, isso antes de ser eleito. Exatamente, é isso que eu estou falando, aquela ideia anterior do PT, antes do presidente Lula. Agora, isso rompe com todo o esquema adotado pela zona do euro para fazer frente àquela crise de 2008-2009. Então, mesmo que seja um processo renegociado, ele pode colocar a Europa em um novo estágio, que pode abrir um precedente para renegociações também de outros países, de um avanço da esquerda em outros países, de uma mudança na postura econômica. Agora, eu acho que essa mudança já está ocorrendo em certa medida, porque eles perceberam que a zona do euro pode entrar numa nova fase recessiva. Então, o Banco Central Europeu, por exemplo, já está injetando dinheiro na economia, injetando muito. São 60 bilhões de euros todo mês, num programa que vai até 2016. É um afrouxamento já. Já é um afrouxamento daquela austeridade toda que foi imposta aos vários países, que levou a uma situação de equilíbrio das contas melhor, mas sem crescimento, sem melhoria da condição de emprego. A recuperação do emprego tem sido muito lenta em países como a Espanha, como a própria Grécia, Portugal, a Itália. Então são problemas seríssimos a serem administrados, senão esses países vão ficar minguando durante muito tempo. Então tem esse precedente agora colocado pela Grécia, a população mudou, foi para a esquerda, então agora é ver como a Europa vai lidar com essa situação. Agora ontem eu destaquei aquele comentário do Paul Krugman, nós comentamos aqui, a recessão imposta, o rigor das medidas impostas foi tão pesado, esse rigor, na Grécia, que houve uma queda brutal na arrecadação.
Acontece isso, porque a economia não cresce. O que aumentou a crise, aumentou o desemprego, quer dizer, também... É um cuidado que o Brasil também tem de ter, porque o Brasil também está adotando muitas medidas contracionistas que seguram o poder de compra da população. Já houve queda da arrecadação do governo no ano passado, em boa parte porque a economia não cresceu. Então, um esforço muito grande que você faz no sentido de controlar as finanças públicas, de equilibrar as finanças, pode se reverter em queda de arrecadação, queda de atividade, aumento do desemprego e depois uma situação mais difícil de ser revertida. Mas, Denise, esse remédio amargo, ele é inevitável para salvar a economia? É inevitável. Tem que passar por esse vale de sombras aí para poder... Em alguma medida, sim. Eles têm que ter uma posição meio equilibrada. Mas do jeito que nós tivemos uma desorganização das finanças públicas no ano passado, o Brasil caminhava para uma situação muito pior. Porque aí você perde a credibilidade totalmente, não atrai mais investimentos, você cria uma situação de descontrole, o próprio governo estimula a inflação. Então você cria um descontrole total da economia que só vai piorar. Não pode fazer de conta que está tudo bem. Não pode fazer. Você tem que pagar a conta do desarranjo anterior. Esse é o problema. Agora observe que a dívida externa da Grécia é quase o dobro da do Brasil. Quer dizer, a gente tem de ver o seguinte, a Grécia nesse sentido ela é inviável. Não tem condições. De um lado o governo quer que perdoa, tudo bem, eu até entendo, 50% e depois a moratória dos outros 50%, mas aos credores, tem outro que é do outro lado do balcão. É bom lembrar que a culpa não é de quem empresta, é de quem recebeu o empréstimo e fez mau uso do dinheiro, porque no Brasil, muitas vezes, quando a gente tinha essa discussão política aqui no Brasil, hoje não se fala mais em dívida externa, porque o governo petista trocou a dívida externa pela dívida interna, que nós hoje até já demos, a notícia passou de 2 trilhões, e com taxa de juros interna superior à externa. Mas isso é a brilhante administração petista e tal. Mas para voltar à Grécia, é uma situação extremamente complicada. Então, quando o Ulisses destacou a taxa média de desemprego na Europa, é de 11%, é necessário lembrar que são os países muito diferentes. A taxa é muito alta na Espanha, em Portugal, Denise já destacou, na Grécia e tal. Mas tem outros países que a taxa é relativamente baixa e tal. Então, a questão que você coloca na Grécia é, se ela sai da zona do euro, pode ser uma saída, uma alternativa, desvaloriza a moeda, faça lá o que bem queira fazer. Agora, é uma situação que não, a curto prazo não tem saída. É um país, economicamente, se a gente lembra da Grécia, nós falamos outro dia aqui, vai falar do quê? Da Grécia, economicamente, não, a gente lembra do turismo, é a única referência que a gente tem. Portanto, é uma situação complicada. O grego, gente. Claro, e a gente vai lembrar de alguma coisa da cultura e a importância da Grécia para o mundo ocidental. O temor, claro, é que tem um efeito dominó, que isso chega à Espanha. Portugal conseguiu se estabilizar. A pergunta é, por que Portugal conseguiu se estabilizar fazendo um programa severo? E já tem, e está conseguindo sair da crise, e por que a Grécia não? A gente pode responder, o buraco na Grécia era muito maior do que em Portugal. Então é uma questão muito complicada, que a Europa vai ter de resolver. Pode ser, aí é aquilo que nós tínhamos comentado outro dia, que a criação do euro tenha sido um equívoco. Agora, professor, tem que tomar muito cuidado com essa possibilidade de calote, que só para você ter uma ideia das implicações, a dívida da Grécia junto aos bancos alemães chega a 60 bilhões de euros e bancos da França 40 bilhões. As duas maiores economias da região.